E uma das principais notícias internacionais desse fim de semana foi o lançamento da nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. O governo Trump anunciou que passará a focar de forma intensa na América Latina. O documento fala sobre a intenção dos americanos de interferir política e até militarmente nos países aqui da região. E essa mudança de postura dos Estados Unidos, claro, traz uma série de questões. Para falar sobre elas, nós vamos receber aqui no SBT Notícias o analista político Urian Fancelli. O Urian é especialista em relações internacionais e vai explicar para a gente os impactos desse novo movimento de Donald Trump. Bem-vindo, Urian. Pode assumir aqui o estúdio comigo? Bom, o Trump, Urian, voltou a falar então sobre essa prioridade, né? Em relação aí dos Estados Unidos e América Latina. Como é que fica agora a situação? Bom dia, Fabíola. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Os sinais todos de que isso aconteceria já estavam por aí. A gente observou uma militarização sem precedentes na região. Cerca de 20% de toda a força marítima dos Estados Unidos estão agora ali no Caribe, perto da Venezuela. Então, os sinais já estavam lá. Até mesmo outras declarações que aconteceram ao longo dos meses, do Trump falando em, por exemplo, anexar a Groenlândia, em transformar o Canadá no 51º estado norte-americano, mudar o nome do canal do México, do Golfo do México para Golfo da América. Então, isso tudo estava lá. A diferença é que agora tudo isso passa a ser institucionalizado. Então tem um peso maior e aí ele tem 3 justificativas principais para isso. Sendo a primeira delas para garantir uma segurança norte-americana no sentido de evitar aquilo que o Trump chama de fluxos migratórios, de pessoas que muitas vezes são soltas de instituições mentais e tem como destino os Estados Unidos, algo que não é comprovado, não existem dados sérios de instituições sérias que comprovem isso. O segundo ponto que ele fala, e que também está atrelado à questão da segurança, tem a ver com narcotráfico também. Então ele acredita que para que esses cartéis de drogas, essas organizações criminosas, elas sejam derrotadas, os Estados Unidos precisam estar mais aqui na região. E o terceiro ponto é que ele diz que ele precisa impedir aqueles países hostis, no caso China principalmente, de ocuparem uma influência maior aqui. Então aí ele aparece com essa nova doutrina e tenta colocá-la em prática. Falando em relação então a essa preocupação de Trump com a China, investindo aqui, ele pode aumentar ainda mais a taxação dos produtos por conta disso? Eu acredito que sim, tratando-se de Donald Trump, a gente não pode duvidar de absolutamente nada, mas eu acredito que pode haver uma taxação maior e a gente já sabe que a postura dele vai ser para os países da região, e a gente já teve até mesmo uma amostra do que pode vir por aí. Ele vai tentar dar incentivos a alguns países. Isso ele faz, por exemplo, com aqueles países com o qual ele tem um pouco de afinidade ideológica, como é o caso, por exemplo, da Argentina. O que ele fez agora no momento de eleições de meio de mandato do Javier Milei? Ele pegou e fez um swap cambial, então deu um incentivo financeiro para a Argentina, e a Argentina continua ali repetindo todo um discurso do trumpismo, votando juntamente com o Donald Trump nas instituições multilaterais, como é o caso da ONU, por exemplo. Os países que apresentam uma hostilidade, qual que é a abordagem? É uma abordagem mais violenta. Talvez a pior delas, o alvo da vez, seja, no caso, a Venezuela, porque ela representa, acima de tudo, uma abertura de espaço para aqueles países que são hostis aos Estados Unidos, como Rússia e China. Eu acredito que é dessa maneira, assim. Ele pode punir países que não queiram jogar de acordo com as regras ditadas pelos Estados Unidos por meio de tarifas, mas podemos sim esperar incentivos, inclusive de investimentos, no caso daqueles países que queiram seguir a lógica trumpista. Em relação a bombardeios, operações militares, também é possível esperar esse tipo de atuação? Talvez. O Trump ele sempre deixou bastante claro durante toda a sua trajetória política que ele é aquele presidente que não gosta daquelas guerras que ele chama de infinite wars, né? As guerras intermináveis, que nunca tem data para acabar. Mas ele ameaça fazer o que ele está fazendo com a Venezuela. E vale a gente lembrar que
apesar de toda essa militarização da região, não existe uma perspectiva de que ele vai entrar ali com tropas terrestres. Pelo contrário, até mesmo porque ele tem, até o momento, cerca de 10, 15 mil tropas, 10, 15 mil soldados na região. Para ele invadir um país como a Venezuela, de quase 30 milhões de habitantes, ele precisaria de talvez 50, 150 mil soldados. Então, se a gente espera algo acontecer no sentido de pressionar o Maduro a largar o osso, abandonar o poder, tem que ser algo no sentido de ataques aéreos, ataques bastante específicos, como nós observamos no caso do Irã, quando ele fez aqueles ataques contra as instalações nucleares. Mas nada de invasão terrestre por enquanto. A gente estava conversando aqui antes, né, de você entrar no ar comigo sobre essa postura pacífica que, na verdade, já está caindo por terra, né? Então, o Trump, ele coloca nesse documento, ele gosta de ser apresentado como aquele presidente que promove a paz no mundo inteiro. Ele até fez no discurso dele na Assembleia Geral da ONU em setembro, ele falou que ele era o presidente que naquele momento tinha resolvido 7, 8 conflitos. Não é bem assim, tá? Teve um pouco de exagero ali quando a gente olha individualmente para o caso de cada um deles. Em muitos deles sequer havia algum tipo de conflito de maior escala, e a gente teve um exemplo na prática da sensibilidade desses acordos de paz nessa última noite, quando um cessar-fogo que ele tinha se gabado de fazer, no caso entre Camboja e Tailândia, ele já foi violado. Então já há indícios de que houve ataque por parte da Tailândia. Então não acredito que ele possa se enquadrar nessa definição de o presidente da paz, ainda mais quando ele mesmo ameaça invadir outros países e resolver questões que teriam, teoricamente, que ser resolvidas de maneira política e diplomática por vias militares. E quais devem ser os impactos nos europeus com essa nova política norte-americana? Isso pode diminuir o apoio à Ucrânia, por exemplo? A Ucrânia, eu diria que ela já foi jogada para os lobos, a Ucrânia e a Europa. E a gente observou com essa notícia que você trouxe para a gente, né, Fabíola? 700 mísseis e drones apenas em uma noite. Eu estava lá há 2 semanas atrás, eu vivi isso de perto. A situação para quem mora lá e que vive com isso há 4 anos é insustentável. Eu falei que eu fui visitar uma escola que foi construída a 11,5 metros de profundidade na cidade de Kharkiv, na qual frequentavam 2.000 crianças. E o pior, as crianças estavam felizes de irem para uma escola sem janelas, porque ou era isso, ou era aula por internet, então elas não tinham nenhum contato com os amigos, enfim. E o Putin, ele sabe disso. Na verdade, uma das estratégias que o Trump coloca nesse documento, e que é realmente bastante preocupante, é que é meio que agora Europa por si, os Estados Unidos eles vão voltar a ter um papel maior aqui na região, e no momento no qual a Rússia, ela também ela promove uma guerra híbrida contra a Europa, diversos exemplos disso, tanto trilhos de trem que são sabotados, como ocorreu na Polônia algumas semanas atrás, um shopping com 1.400 lojas que foi incendiado, o avião da presidente da Comissão Europeia, da Ursula von der Leyen, ele teve o seu sinal de GPS confundido. Então existe de fato uma guerra acontecendo contra a Europa, e o Trump ele fala para os europeus: vocês que resolvam isso e eu vou cuidar aqui da minha região. Os ucranianos, enfim, eles estão numa situação bastante difícil.